Valeu! Então é isso. A palestra de título Uma Vindicação da Autoridade Divina. Primeira pergunta, o que é vindicação? Ação ou efeito de vindicar, reivindicar ou reclamar. Então, o que seria vindicar a autoridade divina? Deveríamos todos reivindicar isso na questão do mundo. E para que lado do mundo está caminhando? Em venerar e reivindicar a autoridade do nosso Criador ou a autoridade de outro? Por isso que a mídia sempre nos apresenta as autoridades, os especialistas, que eles são especialistas deste mundo e não reivindicadores da autoridade divina. Será que todas as pessoas respeitavam a autoridade divina no passado? Pelo menos na questão de terra plana, é o que nós veremos nessa palestra. Hoje nós temos, na atualidade, um amor ao cientificismo, que é exatamente o que a mídia prega, o que a ciência moderna prega. O que seria isso? O cara lá, XYZ, falou que assim é, então assim será. E temos que engolir isso goela abaixo, sem darmos o direito de questionarmos. Por que a gente não pode questionar? Por que a tendência do nosso mundo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é que questionadores, eles sim sejam questionados, mas perante um tribunal. Por que você questionou? Essa é a pergunta que nós vamos ter que enfrentar, e já enfrentamos de tempos para cá, e continuaremos. Então, eu estava falando sobre o cientificismo, né? O que é isso? É uma religião. Nada mais do que uma religião, como tudo que termina em ismo. Por isso que eles tentam encaixar o termo terra plana com terraplanismo. A mídia, quando vai bater, ela fala terraplanismo, ela não fala terraplanista. Primeiro, para poder dar aquele impacto que você é simplesmente um religioso. Tá? Um fanático religioso em questão de combater a ciência verdadeira. Só que, na verdade, é ao contrário. Eles são cientificistas. Tudo que a ciência disser, eles vão correndo para algum lugar, tiram a camisa e dão o braço. É assim que funciona. Nós não somos questionadores. Por que estamos tirando a camisa? E eles não nos respeitam como questionadores. Isso às vezes machuca a gente, né? Fala, pô, não somos ignorantes, não somos burros. Por que eles nos tratam assim? Porque é preciso. Para se implantar uma mentira, é necessário que rebaixe a verdade. A mentira, ela nunca vai sobressair a verdade, mas tentarão fazer. E como que eles tentam? Jogando a verdade no chão. Já expliquei aqui. Então, essa imagem aqui é a melhor representação do que temos como a religião da ciência. Tá? Então, ciência nunca teve um CNPJ, nunca foi uma pessoa. A ciência, na verdade, é conhecimento. A tradução é conhecimento. A etimologia é conhecimento. Então, por que denominar que a ciência falou? A ciência não fala. Quem fala são os cientistas. Até quando vocês que estão aqui lutando, porque a partir do momento que você, mesmo sem abrir a boca, apoia um movimento, vocês fazem parte dessa guerra. Até quando a gente vai engolir isso? Essa é a grande pergunta. Nós vamos ser chacoteados, processados, ofendidos, difamados, caluniados. Até quando? Eu estou desde 2015. E desculpa o termo, eu estou de saco cheio. Essa é a grande realidade. Ah, e você sujou sua palestra? Não tem problema. Eu estou de saco cheio. Eu vou falar o quê? Ah, estou irritado com tal... Não. Saco cheio. E eu acho que o escuro, como mais novo representante e idealista daquilo que ele acredita, ele serve de exemplo também, mas vai chegar uma hora que ele também vai ficar de saco cheio. A gente precisa falar o português claro. Vamos lá. Então, o cientificismo é uma tendência intelectual ou concepção filosófica que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade, por ser a única capaz de apresentar benefícios práticos
e alcançar autêntico rigor cognitivo. Ou seja, intitulam algo como ciência e você tem que venerar aquilo e não questionar, certo? Esse é o mundo que vivemos hoje. E, por falar em ciência, quem conhece esse cara aqui? Samuel Rebotan. Nome completo dele? Samuel Birley Rebotan. Isso aí. Esse cara, segue aí, Edu. Isso. Esse é o nome completo dele. Ele nasceu em Londres em 1816 e faleceu no mesmo local em 1884. Ele tinha um pseudônimo que ele usava muito, que era o Parallax, que seria quando o observador muda de direção, dependendo da direção, ele vê estrela diferente. Isso é o parallax, né, que nós falamos na ciência. E ele usou muito este pseudônimo para poder escrever os seus livros, né, em questão de Terra plana. Mas eu creio que vocês não saibam disso, e quem souber, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma plaquinha da Terra plana ali, quem acertar os outros 3 pseudônimos de Samuel Rebotan, ganha a plaquinha. Alguém sabe? É porque falaram que eu não trago novidade onde eu vou. Eu sei que eu tô vendo aqui. Você fica aí. O Edu não conta. Bom, vamos lá. O próximo, ele também assinava algumas coisas como Dr. Burley. Próximo. Tryon. Próximo. S. Golden. Tá? Então, onde vocês verem textos daquele período na Inglaterra dizendo alguma coisa fora da Terra plana, vocês podem ter certeza que se estiver com essa assinatura aqui, é de Samuel Rebotan. Pode seguir. Na questão literária, pode seguir. O slide está bem dinâmico, tá? Então, Samuel Rebotan, além de falar de Terra plana, ele falava de fósforo. E o que isso tem a ver com a Coca-Cola? Eu vou dar uma breve explicação aqui. Alguém já ficou sabendo disso? Sobre fósforo, Coca-Cola? Não. Tá. Rebotan, ele dizia que se você consumisse fósforo inoxidado, você teria uma longevidade maior. Então ele fez um estudo sobre a longevidade humana, a queda da longevidade humana, e tentou solucionar esse problema. Até certo ponto foi de forma gratuita, e depois ele abriu uma empresa e começou a vender xarope de fósforo. Olha só, xarope de fósforo não oxidado ou desoxidado. E existem rumores que a fórmula de Rebotan foi que fundou a Coca-Cola. Um terraplanista, um burro, um idiota, segundo a ciência que é apresentada para nós. Né? Para quem sabe a história da Coca-Cola, sabe que ela era vendida em farmácias, né? Antigamente, ela começou sendo vendida como medicamento. Então, a hora que você faz o link com o Rebotan, tem uma associação muito pesada com isso. E na literatura de Terra plana, nós temos também uma novidade. Em 1849, ele traz um folheto que era exatamente a palestra que foi lida. Na verdade, não foi a palestra. Receberam um folheto lá na Royal Astronomical Society e leram essa palestra, tá? Esse folheto. E em 1849, o que ele fez? Ele imprimiu o livreto, que é aquele que tem na ONU Publicações, de 16 páginas. Muita gente não dá valor para isso. Ah, só tem 16 páginas. Mas aquilo ele foi lançado porque é um marco histórico. Se nós conseguirmos entender que o início foi em 1849, nós podemos saber como agir hoje. E isso que é importante. Qual foi o decorrer da situação que fez fulano Beltrano no passado levar a Terra plana dessa forma? Foi aonde eu comecei a entender a importância histórica do movimento. E não somente uma questão de você pegar um livro e lê-lo. Entender como esse livro passou de gerações e gerações e chegou até nós. E o modus operandi desse pessoal... Se ele deu certo, nós devemos replicar. Se ele não deu certo, devemos corrigir os erros. Talvez eu esteja falando meio como líder aqui, mas nunca fui. Quem me conhece sabe disso. E não, aí acelerou porque eu estou em 1865 ainda. Em 1865, ele pegou este folhetinho e transformou em um livro de 230 páginas. Ok?
Em 1870, ele lança provas experimentais de que a superfície de água parada não é convexa. Em 1870, existiu uma discussão muito grande em Londres, ali a 80 quilômetros de Londres, mais ou menos, no canal Bedford, que eu vou falar mais adiante. Em 1881, temos A Terra não é um globo, novamente sempre o mesmo título, porém com 430 páginas. Então, nós temos 16 páginas, nós temos 230 páginas e 411 páginas. E a mídia, a Wikipedia, todo mundo divulga, porque os 3 livros de Samuel Robota, mentira. Já começa daí. São várias obras que Samuel Robota tem. E o que nem a maioria dos terraplanistas sabe, eu não sei se alguém aqui presente sabe, aqui no meio tem um porém. Manda aí. Ele tem outro, a Terra não é um globo. E o que foi isso? Este aqui que eles falam que foi a ampliação desse, não. Este aqui foi a ampliação desse, e este aqui é somente uma republicação. Tá? Então, o livro de 411 páginas do Samuel Robota, que é aquele conhecido no mundo inteiro, ele saiu em 1873 e não como eles divulgam em 1881. Bom, em Trowbridge, condado de Wiltshire, na Inglaterra, no dia 15 de janeiro de 1849, em uma palestra, Samuel falou coisas muito importantes. Porém, a mídia, a Wikipedia, tudo Wikipedia, diz que ele era talvez ateu, que ele não se declarava religioso, que não sei o quê. E nessa palestra tem algo muito importante que ele falou que pode provar ao contrário do que o que está na internet hoje. Ele disse: a Bíblia ensina que a Terra é plana. A astronomia moderna é baseada em meras teorias. Ou seja, ele era um leitor da Bíblia. Eu creio que da história ali do passado, não existe hoje um relato muito forte linkando Samuel à Bíblia. Existe o termo de curandeiro, né? Como ele trabalhava ali na área do desenvolvimento do fósforo, ele, hoje, na modernidade, ele é taxado de curandeiro, sendo que no passado ele curava pessoas. Tá? Segundo relatos, não estou sendo médico, não estou endossando. E o maior opositor dele foi Richard A. Proctor. Ele era astrônomo e escritor. Só que, um termo que eu uso para Proctor é a fuga pela tangente refratada. O que seria isso? É exatamente o argumento que eles tinham antes do Roberto Escuro aparecer. Que era o quê? Tudo. Estou vendo a ilha sumítica a tantos quilômetros. Estou lá em Búzios com o Bruno, eu vi uma ilha a 40 quilômetros. Não é lógico que você viu. A refração da luz eleva o objeto-alvo e você consegue visualizar. Mas, na verdade, ele está escondido atrás da curvatura. Isso é desde Robotham, gente. Não é que o Martins passou por isso, o Bruno, o Escuro. Não. Desde Robotham, a desculpa é sempre a mesma. Eu chamo de fuga pela tangente refratada. Então, essa guerra de publicações, de cutucadas, foi muito forte com Proctor e também outros. Tá? Então, nós tínhamos ali um movimento nascido assiduamente ali a partir de 1849 contra o dito científico, que, na verdade, é o zetético contra o teórico. Falar um pouquinho da perspectiva zetética. 1865. Em 1865 surge William Carpenter. Conheciam ele? Não, William Edgell é outro. Ele é o do A Terra Gira. Não. William Edgell. Esse é o William Carpenter. Ele é autor dos 100 provas de que a Terra não é um globo. O bola giratória do bem. Pode seguir. A sua primeira... Então, olha que curioso, né? Todo mundo conhece os 100 provas de que a Terra não é um globo. Mas alguém conhecia a astronomia teórica exposta? Está faltando muita pesquisa, gente.
Está faltando muita coisa na Terra plana. E nós não temos, muitas vezes, embasamento para fundamentar aquilo que acreditamos. Por quê? Porque está faltando um pouquinho de leitura, está faltando um pouquinho de investigação. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida. Eu, por exemplo, não tenho mais tempo de estar lá no YouTube. Já deixei bem claro nas últimas lives. Porém, o tempo que me resta, eu pontuo vírgulas, né? Eu vou lá pontuando porque eu sei que o quebra-cabeça ele precisa ser montado de alguma forma e talvez pode acontecer algo adiante depois disso aqui. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos o que podemos fazer e hoje talvez seja o dia para discutirmos isso. Então, ele lançou o Astronomia Teórica Examinada e Exposta, contando o quê? Um livreto dele também de versos que chamava A Terra Não É um Globo, como era somente de poesia, até mesmo a organização ali, o pessoal do movimento da época, não consideravam tanto. Então, eles consideraram a astronomia teórica examinada e exposta. Ele tinha o pseudônimo de Common Sense e a primeira versão do Astronomia, a primeira edição, na verdade, do Astronomia Teórica, ele possuía também 16 páginas. Por que essas publicações elas eram curtas? Eles trabalhavam da seguinte forma: através de folhetos, panfletos, eles conseguiriam atingir mais e mais pessoas. Por quê? O baixo custo de rodagem, né, de publicação gráfica, e também você poderia entregar um material curto na mão de qualquer pessoa, ela iria ler. Ela ia pegar e ia falar, tem alguma coisa estranha. Você entrega um calhamaço de 800 páginas, o cara vai olhar, depois eu leio isso, deixa para lá, e não vai ler nunca. Então, a forma de abordagem e divulgação do tema, eu assino embaixo, eu concordo. Tem que ter material físico chegando na mão das pessoas. Por que vocês acham que a linha de publicação da UOL Publicações, ela sempre reduziu, ela pegou os livros mais importantes, só que os pequenos, por causa de custo e por causa da leitura. Então, vamos entregar o material na mão da pessoa, ela vai ler. Acabou, está garantido. Show. E Common Sense, utilizado pseudônimo. Outra pergunta que a gente tem que fazer, por que eles utilizavam tanto pseudônimo? Tanto o Robotham quanto o Carpenter. Discriminação, perseguição, ataques à família. Alguma coisa mudou? Não. Então estamos no caminho certo. É infiltrado mesmo. Bom, William Carpenter nasceu por volta de 1830 em Greenwich, onde tem um meridiano de Greenwich, para quem não sabe. Morava a poucos metros da residência do primeiro astrônomo real britânico, John Flamsteed. Então, tínhamos ali uma região dominada pelo telescópio contra a Terra de papel. Por que eu estou chamando de Terra de papel? Porque tudo que eles descobriam ali em questão de Terra plana era para o papel. Isso é muito importante. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? É minha concepção de análise crítica sobre isso. Próximo. Bom, em 1858, a gente está falando de 1865, né? Em 58, 7 anos antes, ele escreveu O Mensageiro Espiritual, uma revista dedicada ao espiritismo, mesmerismo e outros ramos da ciência psicológica. Então, cai por terra que a doutrina cristã antiga, seguida ali por Roma, influenciava ali o mundo, ou talvez a igreja anglicana ou ortodoxa, influenciava muito, existiam poréns. O espiritismo também, na época, cria em Cristo, por exemplo, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, ele já era um escritor. E qual que é a importância do William Carpenter para o movimento do passado? O que ele tinha que os outros não tinham? Vocês sabem disso? Ele tinha uma gráfica. Opa. Imagina um terraplanista com uma gráfica na mão, rodando folhetos pela Inglaterra inteira. Ficou fácil, não ficou? Redução de custo, o negócio rolando, show de bola. Quer lançar um folhetinho? Vai divulgar onde? Quantos mil? Então, não. Carpenter ia lá e resolvia o problema. Isso era muito importante. E sim, ele seguia o espiritismo e não aquele cristianismo mais ortodoxo. Na época, ali a gente está falando um pouquinho depois de 48, mas o espiritismo ele foi importado para a Inglaterra pelos americanos, tá? Então, teve um caso ali de
de umas garotas que chamavam Fox, né, o sobrenome delas, em Hydesville, Nova York, que elas viram algumas movimentações no quarto e tiveram alguns relatos. Não sei se foi propaganda ou se foi verdade, porém isso chegou até a Inglaterra, e na Inglaterra foi espalhada a mensagem como essas visões espíritas que nós temos aí, que nem Chico Xavier. E Carpenter mesmo escreveu sobre aquele jornalzinho que ele fez sobre o mensageiro espiritual. Pretende-se que o mensageiro espiritual seja o mensageiro da verdade e nada mais que a verdade. O padrão sendo o Evangelho de Jesus Cristo de acordo com o Novo Testamento. Em uma palavra, seu objetivo será fortalecer o elo de conexão entre ciência e religião. Então vocês podem ver que existe uma mistura do misticismo com Cristo, com essa inclusão do espiritismo dentro da Inglaterra. E como Carpenter via que existiam alguns problemas na ciência, ele viu também uma oportunidade de linkar religião e ciência. Em 1861, Carpenter estava em uma das palestras de Robotham. E ali foi algo que deu o primeiro start. Todo mundo acorda com start, a gente não sabe onde. Só que a influência de Robotham era muito grande, por quê? Por causa de material físico, de folhetos que ele divulgava, juntamente com as palestras que ele fazia. Por exemplo, ele conhecia um fulano que morava numa cidade vizinha, ele chegava lá e falava assim, pô, o que a gente pode fazer aqui? Não, então vamos fazer 3 dias de palestra. Eles colocavam cartazes impressos na cidade, marcavam o local e dava a palestra dele, cobrava lá a entrada, e ele viveu disso durante muito tempo como palestrante, isso o Robotham. E aí, como eu disse anteriormente... Chegou um equipamento importado aqui, você aperta para cá, elimina o ser humano. Ah, que bom, adoro tecnologia, elimina o ser humano. Opa, muito bom. Mas para onde que eu... Você mira para algum lugar. Tá bom. Tem laser, tá? Se quiser cortar os pescoços, assim. Tá. Dá pra brincar. Então, muito bom, obrigado. Estava cansado com o dedo aí. Ele lançou ali, como eu falei anteriormente, em 1864, um livreto chamado A Terra Não é um Globo, que era somente de versos. Em 1965, ele lançou a primeira parte, aí já vamos falar de primeira parte por quê? Quando ele escreveu o Astronomia Teórica, examinada, analisada e exposta, ele continuou escrevendo, então o papel já estava impresso. O que eu faço? Não, vou escrever uma segunda parte, vou escrever... Que nem um tal de livro, Universo que não te apresentaram, que dá para sair o segundo volume aí, não sai nunca. Eu sei disso. E depois ele terminou, em um ano apenas, ele terminou a última parte, que foi a 8ª parte do Astronomia Teórica. O que ele fez com isso? Ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, grampeou e falou, agora eu tenho um livro. Certo? Então ele juntou ali 128 páginas e fez esse livro, Astronomia Teórica. As palestras de Robotham foram essenciais para o desenvolvimento de Carpenter no tema, como todos os outros que o sucederam. Então temos aqui, Carpenter despertou em 1861 na palestra e Carpenter publicou as partes do Astronomia Teórica examinada e exposta antes da Terra Não é um Globo de 65. Por que ele fez isso? Robotham, então, vamos voltar um pouquinho no tempo. 1849, lança um folheto de 16 páginas. 1865, ele já vai para 230 páginas. Mas por que Carpenter conseguiu lançar antes? Porque ele tinha uma gráfica. Era muito mais fácil para ele. E Robotham, como palestrava muito, Carpenter era o caseiro. Ele ficava mais em casa, ele conseguia redigir e fazer as coisas com maior agilidade. Um fato importante e pessoal de Carpenter é que em 1858 ele perdeu 2 filhos e o segundo tinha apenas 10 meses. E aí ele passou a ser muito criticado pela massa cristã. Por quê? Essas conversas com espíritos, ele estava procurando falar com os filhos mortos. Tá? Então, aí, depois que ele lançou esse livro da Astronomia Teórica, analisada e exposta, ele começou a ser mais agressivo. O que seria ser mais agressivo?
Ele publicou o material, lê quem quer, pega ali o material quem quer. Não, ele passou a atacar. O que ele fazia? Ele pegava um cara principal ali, ele falava, agora vai ser o foco. E ele começava a bater nesse cara onde? Em publicações. Era tudo conversado como se fosse via cartas. Tá? Um das vítimas, vamos dizer assim, de Carpenter foi William Herschel. Esse cara foi o que descobriu Urano. Tá? Até então, Urano não existia. Como a gente sabe, a história da ciência é bela, maravilhosa, da ciência moderna. Né? Urano não existia. E ele também descobriu estrelas duplas com sistemas gravitacionalmente ligados. Ou seja, que elas interagiam gravitacionalmente. Tá? E John Herschel era filho de William Herschel, escreveu um livro chamado Um Tratado sobre Astronomia. Então, nós temos aqui William Herschel gerando John Herschel e passando também a profissão de astrônomo para ele. Tá? E o que deixava Carpenter mais doido da vida é que John Herschel chamava a Terra de um corpo celeste. Ou seja, quando a gente fala em lives sobre o planeta Terra, para vocês não falarem a palavra planeta, é exatamente isso aqui. Porque não mudaram somente o formato da Terra, mudaram a cosmologia inteira. Tiraram ela da posição de reino e subiram ela na questão de altura, né, para um planeta, né, como se ela estivesse em cima, e rebaixaram ela, porque o reino é o todo. Por isso que existe a palavra universo, que vem de universal, que vem de todo. E também o George B. Airy, que era Airy, né, como o pessoal fala, astrônomo real. O que seria o astrônomo real? Aqueles que trabalhavam para a coroa. As principais obras de Carpenter foi, então, a Astronomia Teórica Examinada e Exposta de 1866, quando ele concluiu, Água Não Convexa, A Terra Não é um Globo, demonstrado por Alfred Russel Wallace, em 5 de março de 1870, 71. Prestem bem atenção nessa data aqui, tá? 5 de março de 70, 71. Sem provas de que a Terra não é um globo, de 1885. A Lógica do Sr. Lockyer, uma exposição da astronomia do Sr. J. Norman Lockyer, de 1876, A Ilusão do Dia ou a Resposta de Dyer, a Parallax, de 1877, Planeta Terra de Proctor, de 1875. Olha que curioso, aqui foi a primeira, certo? A primeira obra dele. Depois, as mais importantes, somente os 100 provas de que a Terra não é um globo, é que é uma mensagem direta de que a Terra não é um globo, o resto são todos ataques. Ele pegava os astrônomos principais e escrevia, publicava. Só que de forma educada, refutando esses astrônomos ou não, tá? Depois a gente vai falar mais para frente. Pós-Carpenter, surge esse cara aqui. A parte que eu tenho, ele não tinha. A parte que ele tem, eu não tenho. Tá? Alguém sabe quem é esse? John Hampden. Muito bom. John Hampden. Ele nasceu em 1820 ou 1819, não sabemos, tá? Ele era filho do reverendo John Hampden, que era clérigo da Igreja da Inglaterra, parente do poderoso bispo Rand Dixon Hampden. Ele matriculou-se aos 19 anos, tá, em 14 de fevereiro de 1839, na Universidade de Oxford. Sim, tivemos um terraplanista em Oxford. Nossa. A gente não sabe o curso e não sabe o ano se ele concluiu ou não, tá, a carreira universitária dele. Eu creio que não, porque ele, por ser de uma família muito rica, não estava nem aí se ele ia se formar ou não ia. Só que o que encontrou-se foi a matrícula dele na universidade. Então, nós sabemos aí aproximadamente qual que é a data de nascimento dele a partir da matrícula da universidade. Então, John Hampden era casado, 2 filhos, sendo um casal, tá? Era um menino e uma menina. Ele era residente de Swindon, que fica aproximadamente 124 quilômetros de Londres. Durante 30 anos, não se sabe do John Hampden. Então, nós temos um lapso de tempo ali para poder localizar mais informações sobre ele. Em 79, ele encontrou por acaso, né? Tem gente que chama acaso, eu falo de Deus, eu não acredito em sorte. Ele encontrou um livro do Robota na Terra não é um Globo. Então, era da primeira edição, era o de 230 páginas.
E aí, na primeira leitura da obra de Robotham, ele já se convenceu. Ele falou, tem coisa errada aqui. E principalmente por ele ter vindo de família de pessoas ligadas ao alto escalão da igreja. Né? Ainda existia essa guerra de a ciência está certa, a religião está certa, a Bíblia está certa, Newton e toda aquela balelona. E aí, ele convencido, ele depois descobriu as obras de William Carpenter. Então, nós temos ali uma ligação entre os três muito forte. O que John Hambly fez? Ele escreveu para o Carpenter, falou, cara, esse astronomia teórica que eu li, eu adorei. Quantos dele você tem aí? Ah, eu devo ter umas 2.000 cópias. São todos meus, eu quero comprar. Aí ele comprou. Vamos pensar, para quê? Para distribuir. Para poder entrar no movimento, pegar aquele material e sair distribuindo. E, juntamente, ele comprou os direitos autorais, porque ele não sabia se o Carpenter ia permitir citações futuras. O John Hambly mesmo poderia ter criado um panfleto, um livro, e citar algo que o Carpenter dizia. Então, para se precaver, já que ele era rico, ele comprou os direitos autorais e aí ele passou a divulgar em folhetos menores. Com o Robotham, ele procurou o Robotham, tá? E ele conseguiu. Depois que ele já tinha gasto aqui 100 libras com o Carpenter, ele chegou para o Robotham e falou assim, ó, eu já gastei com o Carpenter, eu preciso aqui, cara, que você me autorize eu divulgar seu material, mas da forma do meu panfleto, do meu folheto. E o Robotham, numa boa, concedeu para ele, ele não precisou pagar, né? E ele partiu para a confecção da primeira obra de Hambly sobre o assunto, que é a popularidade do erro e a impopularidade da verdade, que saiu no próprio ano de 1869. Então, ele, por ser cristão, ele travou uma guerra contra a ciência moderna. O que seria isso? Eu chamo ele de pitbull do movimento antigo. Não podia chegar perto dele, não podia balançar bichinho de pelúcia que ele grudava. E de forma agressiva. Carpenter, ele era mais ameno, ele media as palavras. Hambly, não. Então nós tínhamos ali 2 pontas de lança muito bons, que era o cara que mordia e o outro que assoprava. Então o movimento inteiro ele passou a não ser considerado agressivo e nem ser manso, porque nós tínhamos 2 vertentes de ataque. O ataque educado e o ataque pé no peito, certo? E John Hambly cometeu talvez o maior erro e maior acerto da vida dele. Qual que foi? Deixa eu ver se eu... Isso. Robotham já tinha feito diversos experimentos no canal Bad for Old e relatou isso nos seus livros, né, nas suas obras. Hambly, ao ler isso, falou assim, pô, eu tenho certeza que esse cara tá certo. Vou publicar num jornal, uma bosta. Agora eu vou apostar. 500 libras para quem me provar que o canal Bad for Old tem uma curvatura. Interessante, né? Na época a mídia abria esse espaço para eles discutirem. Hoje, se a gente for tentar fazer, é somente o ridículo, eles não dão a oportunidade. E aí, quem aceitou foi Alfred Wallace. Quem foi Wallace? Wallace nada mais, nada menos que amigo pessoal de Charles Darwin. Então, nós temos um naturalista ali, uma filosofia antibíblica contra um cara que defende a Bíblia. Poderia dar bom? Não. Isso aí seria literalmente uma guerra ideológica. Tá? Não saíram na porrada, mas faltou pouco. Então, temos ao mesmo tempo uma bela discussão sobre modelo plano esférico, tomando assim, se a aposta foi feita em jornal, o resultado tem que ser publicado em jornal. O perdedor tem que ser chacoteado no jornal. O vencedor tem que ser enaltecido no jornal. Então é uma oportunidade de divulgação. O que aconteceu? Terra plana, Grã-Bretanha inteira sabendo que tinham pessoas defendendo o modelo da Terra plana. Me lembra 2019, quando chegamos no SBT. Ah, mas por que vocês vão lá para ser chacoteado? Porque sim. Porque sim. Não tem o porquê explicar. Porque sim, é necessário divulgar. É necessário empreender. É necessário crescer. E o experimento consistia no quê? Vamos lá. Isso aqui é o que foi feito, tá? Então, um telescópio montado acima
do nível, né? Bad for Old, um disco no meio e a ponte com uma bandeira. O resultado, antes de chegar no resultado, o que John Hambden fez? Ele falou, tá, você contrata um árbitro do seu lado, eu contrato um árbitro do meu, nós vamos colocar um juiz central. Que tal o editor do jornal? Boa, ele teoricamente teria que ser neutro. Coloca o editor do jornal como juiz para dar a sentença final do experimento e vamos para lá. John Hambden tinha certeza que a Terra era plana. Só que o Wallace, muito malandro, conseguiu o resultado que ele queria. Que era o quê? Deixa eu passar aqui um pouco para frente. O resultado que apareceu no telescópio era exatamente esse. Então temos ali uma convexidade na água provando que a Terra é um globo. Só que quem montou o experimento e ditou as regras do experimento foi o Wallace. Você confia em globalista? Teria que ficar um pouco pé atrás. E foi dito até por Robotham, como John Hambden e Carpenter eram inocentes cientificamente e eram mais voltados para a escrita, então eles eram escritores e divulgadores, eles foram trapaceados. Carpenter foi sim o juiz de John Hambden e o Wallace escolheu o Coulter para ser o árbitro dele, com o Walsh, o editor do jornal, como juiz final. Então, na Terra plana, nós teríamos isso aqui, a imagem teria que ser, coincidentemente, aqui o disco com a bandeira na ponte. Eles tiveram esse resultado e isso foi parar onde? No jornal, e a Terra plana, naquele momento, foi ridicularizada. Só que foi quando, por isso que as datas são importantes. Isso aqui aconteceu em 5 de março de 1870. Quem que escreveu um livro falando sobre provas experimentais da planicidade da água em 1870? Samuel Robotham. Ele entrou com aquele provas experimentais de que a água, a superfície da água não é convexa, mas horizontal. E aí Robotham, nesse livro, ele cita o seguinte: o telescópio teria que estar alinhado, porém fora, e para trás do primeiro disco, sendo colocado 3 discos. Nós sabemos o que acontece quando fazemos isso. Essa imagem aqui coincide com aquela que coincide com aquela. Então, presta atenção, numa jogada, por mais que maliciosa, de mestre de Wallace, ele colocou o telescópio aqui no primeiro ponto. Ele não deixou o primeiro ponto visível na mira do telescópio. O que aconteceu? Qualquer erro de ajuste aqui, esse aqui ia dar para cima e ali poderia cair por perspectiva. Nós sabemos que o poste começa aqui e ele vai descendo no horizonte. Só que sabemos também que, se olharmos de cima, ele está perfeitamente reto. Então, por perspectiva em uma jogada, Wallace conseguiu ludibriar toda a Grã-Bretanha. E a Terra plana ficou completamente em choque. Tá? Ela estagnou. E durante um ano, por exemplo, William Carpenter não escrevia mais. É o que eles tentam fazer com a gente até hoje, né? Colocar a gente de canto e não falar mais sobre o assunto. E surgiu, então, um livro nessa época chamado Afinal, a água é nivelada ou convexa? Onde estava sendo exposta a discussão ali do experimento do nível Bedford. Alfred Bull foi um cara que entrou na jogada também porque ele publicava material. Então, a gente tem uma dúvida muito grande de quem escreveu esse livro. Afinal, a água é nivelada ou convexa? Se foi Robotham ou Alfred Bull. Mas aí surge John Hambden, porque este livro ele fala de John Hambden como se fosse em terceira pessoa. E como nós sabíamos da agressividade do John Hambden, 99,9% de chance desse livro ter sido escrito pelo próprio Hambden, que solicitou que Alfred Bull rodasse esse material, editasse e rodasse. Tá? E Robotham ficou doido da vida. Por quê? Porque ele falou assim: como que esse cara tem a audácia de me mandar cartas diárias, publicar ali um desafio no jornal, sendo que ele estava sendo baseado no que eu escrevia? Por que ele não me levou para o experimento?
Então ali causou também um racha. Normal, né? A Terra plana sempre vai ser rachada. Não existe esse negócio de uniformidade. O que a gente tem que fazer é deixar de brigar por causa de besteira. Isso é fato. Tá? Se o cara acredita ou não acredita, o problema é dele. Ah, mas tem o dom. Ah, tá bom. A gente já passou meio que da fase de ficar causando rusgas, sabe? De vírgulas não colocadas. Por quê? Eu acho que é hora, principalmente por causa de Roberto Scuro e de André, a gente começar a alavancar a divulgação do que já foi feito. E não ficar discutindo se é ou se não é. Perder tempo não pode ser mais missão de terraplanista no Brasil. E principalmente pela qualidade que nós temos de pessoas nesse movimento aqui. Quem lá fora não queria ter este grupo que temos hoje? Quem lá fora não queria ter a expertise de certos pontos que nosso grupo tem? E isso precisa urgentemente ser valorizado e levado adiante. Tá, gente? Então, o que aconteceu? John Hampden, ele era muito agressivo. Ele não media palavras e ele acabou derrubando tudo na questão de Wallace. Chamou ele de todos os nomes possíveis, difamando, caluniando. Tá? E aí, Wallace e Walsh, que era o juiz, eles pegaram e processaram diversas vezes John Hampden. Até que ele fosse preso. Então, John Hampden, vamos lá, após ameaçar Wallace, através de uma carta à sua esposa, o juiz determinou que Hampden pagasse 100 libras como garantia que mantivesse a paz por 3 meses. E, para você, 100 libras 3 meses. Tá em promoção, 400 libras por ano, tá tudo certo. Por 3 meses, e que conseguisse mais 2 pessoas como fiadores, cada uma com a quantia de 50 libras. Então a justiça falou que, cara, dessa vez aqui você me paga 100 libras, arruma mais 2 aí dos seus amigos para me pagar 50 libras, e a gente vai te dar um perdão aqui, por você ser réu primário, começou aí a sua vida criminosa de difamar os outros, agora, né? Os fiadores demoraram para aparecer e ele se manteve preso por 1 semana. E aí o que aconteceu? Essa divulgação do que temos hoje como conhecimento de tretas, né, pela mídia inglesa, trouxe muitos benefícios para o movimento. Várias pessoas apareceram e se juntaram à causa de Robotham, Carpenter e Hampden. Olha que coisa legal. Existe um movimento hoje no Brasil, por exemplo, vamos usar o exemplo da criminalização da fatídica morte dos ratos. Né, onde tentaram imputar um crime inexistente ao André, a fim de deportar, prejudicar o movimento e chamá-lo do quê? De criminoso. Só que isso é um grande tiro no pé, quando você tem um grupo forte e aliado que sabe que a pessoa está dentro da verdade. E aí foi o que aconteceu. Os ingleses olharam aquilo e falaram assim, não é possível. Realmente o Wallace é tudo aquilo que o Hampden está falando. Então vamos dar apoio à causa. E depois disso começou a surgir diversos nomes ali no movimento, que é o Emerson Edward Middleton, que soltou vários livros, inclusive tinha um mapa próprio dele, Charles Brock, que ele lançou o jornal O Zetético, que era um jornal mensal da ciência cosmográfica, que foi lançado em 1872, Frederick G. Evans, James Naylor e William Bathgate, que são os mais difíceis de você conseguir material desses caras. O Charles Brock, em março de 73, mudou o nome do jornal para O Zetético e o Antiteórico, um jornal mensal de cosmografia prática. E Robotham passou a ser o único editor. Era Robotham e Charles que trabalhavam ali juntos. Depois dessa virada de nome, o Charles entregou para Robotham para que ele tocasse isso aí. E aí Robotham passa a desafiar a comunidade científica para um novo experimento no Bedford Road. Robotham era um lorde. Era um lorde, então ele não se envolvia muito nas brigas, nas discussões, ele cutucava somente respostas. E aí aquele mesmo cara que criticou John Hampden assumiu a camisa de John Hampden a fim de desafiar a comunidade da época. E aí ninguém se manifestou. Por que será que mesmo Wallace não se manifestou?
naquela investida do Robota. Seria a hora de acabar com a Terra plana. Hoje não estaríamos aqui. Olha que coisa. Alguns globalistas renomados dizem que isso é assunto encerrado e fogem do desafio. Ou seja, utilizaram aquele experimento do John Hempden com Wallace para poder não aceitar mais desafios. Isso normalmente repete na nossa época. Nada de novo debaixo do sol. Se vocês pegarem 1800 e pouco e 2000 e pouco, vai bater tudo certinho. Só que o que vocês precisam entender é que o Brasil passa a ser... Toda essa história contada aqui, ela é brasileira hoje. Se vocês pegarem a trajetória, a gente tem um grupo tão forte, tão unido, que a gente pode sim fazer diferença no mundo inteiro. Coragem. Só coragem. Aquele pinguinho de coragem que hoje vocês vão ser empurrados a terem. Devagar. Devagar. Então, isso era assunto encerrado, eu não preciso discutir. Finalmente, uma carta datada de 14 de julho de 73, o mesmo Alfred Wallace aceita o convite de Robota. Então, ele escreveu uma carta lá, não, beleza, se quer fazer de novo, eu faço com você. E ele sabia que o Robota era muito mais astuto que o John Hempden. Finalmente, nada. O que aconteceu? Nada. Robota não se importava com a data ou horário. Robota falava assim, quando e onde? Tá. Tô dentro. E o Wallace só criticava a refração. A grande amiga dos globalistas, a refração. E aí foi marcado para 26 de agosto de 73 e acabou dando em nada, porque o Wallace acabou não indo, o Robota olhou, falou, sabia que não ia, então acabou, morreu o assunto. O Globo continuava sendo vitorioso nessa discussão. E aí, o Hempden viu que o Wallace ia correr do Robota e começou a difamar mais ainda. O cara já tinha sido preso, já tinha sido processado umas 3, 4 vezes e continuava ofendendo o Wallace. Por quê? Porque ele tinha honra. O John Hempden, ele tinha tanta certeza que ele estava certo, por isso que eu chamo ele de pitbull. Você pode fazer o que... Ele vai morder. Ele vai morder. Essa era a característica principal dele. E aí, ele sofreu novos processos, inclusive algumas retratações. Como eles publicavam material, normalmente o juiz falou que, vamos deixar isso aqui um pano quente, você não quer se retratar? Se você achar que você cometeu ali uma injúria, uma calúnia, difamação, você se retrata, tá tudo certo. Na primeira vez, né? E aí, no verão de 1873, enquanto negociava com o Robotham para mais experimentos no canal Bedford, o Wallace fez com que o Hempden fosse levado a Norwich Assizes por mais difamações, que seriam um júri. Mais uma vez, Hempden estava difamando Wallace em cartas ao editor, publicadas em vários jornais. Desta vez, o juiz rejeitou as desculpas de Hempden e as promessas de bom comportamento. Hempden passou 2 meses na prisão de Newgate, novamente, tá? Isso aí foi em outro lugar. Antes disso, ele havia iniciado a nova Sociedade Geográfica. Então, a ideia não vingou por muito tempo devido à reclusão dele. Em 6 de março de 1875, ele foi indiciado em outra cidade, na cidade de Chelmsford, por novas difamações contra Wallace. Então, ficou esse negócio de perseguição, né? Um batia, outro prendia. Um batia, outro prendia. E eu apertei o botão errado? Foi. E aí, considerando as evidências e o registro de Hempden, ou seja, tanta passagem por difamação que Hempden já tinha, o juiz ordenou que Hempden fosse encarcerado no Chelmsford Gaol por 1 ano e ordenou que ele mantivesse a paz por mais 2 anos. Ou seja, fica preso 1 ano e depois de 2 anos, durante 2 anos depois da sua soltura, você tem que ficar calado mais um tempo. E aí, Hempden, desse 1 ano condenado, ele cumpriu 6 meses na prisão, e isso aí inflamou o movimento. Então, o cara está sendo preso toda hora porque ele está falando a verdade. Tá, eu não vou falar a verdade porque eu não quero ser preso, mas eu vou apoiar ele. Então, o negócio começou a crescer. E tomou uma proporção tão grande que chegou ao ponto de você ser natural discutir nas ruas de Londres se a Terra era plana ou esférica. Hoje nós não conseguimos ainda fazer isso, tá? Mas quem sabe um dia poderemos. Então, a prisão de Hempden para o movimento em si foi algo positivo, apesar da reclusão. Eles consideram que foi o gás que faltava, tá? Para que os guerreiros hetéticos retomassem seus postos, exatamente
tinha chegado aquele momento. Até mesmo William Carpenter retomou a escrita após o ano parado. Tá? Então, quando aconteceu tudo isso em tão pouco tempo com o Hempden, encorajou o Carpenter a tirar a caneta da escrivaninha e voltar a escrever. Só que Carpenter ele já não vinha mais ameno, mais doce, mais científico. Ele vinha de uma forma mais parecida com John Hempden. Não utilizando os fatores que Hempden usava, porque a escrita do Hempden era realmente muito baixa. Né? O cara realmente se ofendia com aquilo. E Carpenter ele foi mais na linha de cutucar cientificamente cada um que se opusesse a ele. Travou? E agora? É infiltrado, não tem jeito. Enquanto Carpenter atacava o astrônomo Richard Anton Proctor em suas publicações, Hempden deixava a prisão e processava Walsh. O que aconteceu? Vamos lá. O Walsh era o editor e juiz do The Field, tá? Que era o jornal que publicavam ali a discussão terra esférica em cima do experimento do Bedford. E Hempden acabou ganhando a ação. Por quê? O Gaming Act, que seria o ato de jogar, na Inglaterra ele estava proibido desde 1845. Ou seja, se a aposta foi feita em 1870, essa aposta é inválida. Porque existe uma lei que proíbe a aposta, não dando embasamento para isso. Então, como esse ato ele tornou nulo todas as apostas, por jurisprudência, então, a aposta tão discutida foi considerada inválida pelo tribunal. Só que tem um porém muito grande nisso. Ele não pagou a aposta? Hempden pagou a aposta. Cadê as 500 libras dele? Como Hempden havia solicitado a devolução de sua quantia depositada antes que essa fosse repassada de Wallace para Walsh, o juiz condenou Walsh a devolver as 500 libras para Hempden. Ou seja, Walsh, como foi usado de burro de carga ali como juiz dessa discussão, ele acabou se ferrando. E aí, o que o Wallace teve que fazer? Pagar todas as custas de processo nessa discussão. Então, o Wallace teve que arcar com as custas de processo de Walsh, sendo que anteriormente o Wallace havia ganho uma ação contra Hempden de 600 libras. Opa, precisa me devolver 500 libras, eu devo 600, só que John Hempden, muito ligeiro, antes, sabendo que era causa perdida 600 libras, ele, por mais que fosse rico, transferiu o patrimônio dele para outra pessoa e declarou falência. Ele não fez isso por causa de 500, 600, 400 libras. Ele fez isso para que ele não precisasse pagar. Porque a injustiça que estava sendo cometida era muito maior do que qualquer quantia financeira. John Hempden volta à cena e embarca no mundo jornalístico com periódicos mensais, e os ataques aos opositores continuam. Ele nunca amenizou. Tá? Era morde a sopra mesmo. Ele pedia desculpa, voltava batendo. Pedia desculpa e voltava batendo. Nunca arredou o pé. E aí Samuel Rowbotham, falando mais dele, a Zetetic Society, então, é fundada na virada do ano de 1883 para 1884. Rowbotham se torna presidente da organização. Como o seu xarope de fósforo havia se tornado um sucesso e ele se tornado rico, não se dedicava tanto ao movimento. Vamos lá. Foi fundada uma organização chamada Zetetic Society. Zetetic Society, certo? E Rowbotham foi o presidente. Só que o xarope de fósforo dele curava as pessoas. E ele vendia tanto xarope que até Carpenter e John Hempden passaram a vender xarope para ele. Estava precisando de vendedor para poder ampliar os negócios, e ele se tornou rico. E aí ele pegou o movimento e falou assim, cara, eu já sofri tanto com isso, eu acho que está na hora de tirar o pé. E aí, para isso, ele precisou contratar um secretário. Por quê? O Carpenter ele já havia migrado para os Estados Unidos. Existia uma depressão financeira na Inglaterra, onde o pessoal inglês mudava para os Estados Unidos exatamente por causa da facilidade da língua, que era a mesma, e também porque os Estados Unidos estava sendo muito próspero naquela época. E John Hempden não possuía espírito de liderança. Né? Então o Rowbotham precisou contratar esse tal de H. Osipov Wolfson. Wolfson, para quem não sabe a terminologia inglesa, o som significa filho, então era o filho do lobo. Como você contrata o filho do lobo? Ele vai morder.
Talvez ele tenha mordido o Robotham. Então, ele, como secretário da Zetetic Society, ele era terraplanista, né, recém-desperto e recém-chegado na organização. Por isso que muitas vezes terraplanistas são desconfiados com quem entra em contato por e-mail, por quem aparece do nada no WhatsApp. Como que você descobriu meu número? O que você está fazendo aqui? Por quê? Porque essa proximidade nós não damos tanto acesso, né? Para que a pessoa primeiro se posicione publicamente, primeiro faça um trabalho e depois as outras pessoas ao redor acabam chegando, né, em quem está ali trabalhando pela verdade e talvez em outra plataforma, né, Vitor? E aí, o Wolfson, ele era recém ali convertido, né, vamos dizer assim, a ideia ali do momento da Terra plana, e ele ficou sabendo sobre a aposta de John Hampden e o Wallace. E aí, achando que o Globo tinha ganho, porque era isso que a mídia divulgava, ele trai Robotham levando informações de dentro da Zetetic Society e também de Robotham para os renomados opositores, chegando a expô-lo em periódicos da exposição. Então, do mesmo jeito que os terraplanistas faziam seus jornais, a oposição também gerava livros, folhetos, panfletos para poder... Era um embate. Nessa questão era muito justo, né? Porque todo mundo trabalhava em cima daquilo que acreditava ou daquilo que era financiado, né? Como é o outro lado. E aí Robotham faleceu em 23 de dezembro de 1884. Questionaram ele também, pô, se o fósforo tinha longevidade de vida, como que você morreu? Entendeu? Foi uma brecha também aí. Mas a gente não vamos esticar, né? Quem assume a Zetetic Society, então, mesmo sem poder de liderança, é John Hampden. E o que isso fez? Se ele não consegue ser líder, ele não vai ter alguém para, num modo de dizer assim, não querendo usar essa palavra, subordinado a ele. Então ele dava ordens, ele não tinha espírito de liderança, nada acontecia. Não tinha pulso firme. E aí John Hampden também falece no dia 22 de janeiro de 1891. Em 1892, Robotham tinha um sonho que era que aquilo que estava acontecendo em Londres se espalhasse pelo mundo. E em 1892, pós a morte de Hampden e Robotham e com William Carpenter longe, pegaram e fundaram uma organização usando o nome Zetetic Society, que era da antiga, colocando na frente Universal, que seria para o mundo inteiro. E aí a Universal Zetetic Society foi fundada em 21 de setembro por John Williams, em Londres. O lema da Universal Zetetic Society era por Deus e sua verdade, conforme encontrado na natureza e ensinada em sua palavra. Ou seja, de todo esse tempo que foi dito, era uma luta, tanto física, quanto mental, quanto espiritual, entre a mentira da ciência moderna com a palavra de Deus. Todos eles que, até Carpenter mesmo, que levou mais para o lado do espiritismo, ele acreditava em Cristo. Ele seguia o que estava nas Escrituras. E Carpenter talvez olhasse ali quando uma passagem bíblica de Moisés que falasse que viu o Espírito e não sabia como é que foi fundamentada aquela tradução, ou aquela escrita, e falava, pô, mas a Bíblia está dando embasamento para o Espiritismo. Pode ter sido isso também. É a hora que a gente tem para analisar o que aconteceu e não de criticá-lo por não seguir a mesma religião ou a mesma postura que temos hoje. E o seu objetivo da Universal Zetetic Society era a propagação do conhecimento relacionado à cosmogonia natural em confirmação das escrituras sagradas com base na investigação prática. Ou seja, temos ali um embate de ciência teórica contra a prática, com o intuito, uma vindicação da autoridade divina. Em nenhum momento eles perderam isso. Inclusive, John Hampden, quando o Robotham morreu, ele ficou mal. Eles discutiam muito. E o falecimento do Robotham foi uma chave que ele virou na cabeça. Ele falou, cara, tem alguma coisa errada, eu vou precisar tocar isso aqui. Ele começou a ler mais. Ele achou um livro, se eu não me engano, de 1787, que chamava exatamente a vindicação da autoridade divina, sobre a cosmogonia mosaica, né? Quando a gente vê mosaico, lembra de Moisés, que descreve ali no Antigo Testamento a parte da criação. Gênesis não foi escrito por Moisés,
né? Mas tem pessoas que ainda levam isso como um Pentateuco, que seriam 5 livros ali da Bíblia, e essa parte foi de Moisés. Não sei. Tá? Eu não estava lá para ver Moisés escrevendo, eu não vou falar se ele escreveu ou não. E o objetivo era exatamente isso, a vindicação da autoridade divina, para que a ciência recuasse. E até hoje não conseguiram fazer isso. Depois que inventaram aquele caixote, que na época que eu nasci era um caixote luminoso que ficava na sala de todas as famílias, conduzindo elas, o que comprar, o que vestir, o que fazer, como se comportar. Ah, essa crença que você tem é muito antiga, assista aqui meu caixote colorido, que é a televisão. A partir do momento que o sistema conseguiu colocar dentro da casa das pessoas o jornal impresso, a pessoa não tinha mais trabalho de ler, ela ficava só ouvindo. Aquilo foi uma facilidade de doutrinação tremenda. A minha em casa é desligada. O filho joga o videogame dele, brinca com as coisas dele na TV, tudo bem, mas não tem ligação com a antena. Né? Nós não fazemos questão nenhuma de saber as notícias do mundo. A gente não sabe se é verdade ou mentira. Então, para que eu vou ficar vendo isso? Vou ficar cabeça doida? Não. É melhor jogar um videogame. Nesse ponto aí, eu acho que está certo. E exatamente o que eu falei. E que fim que deu a Zetetic Society? Eu poderia aqui ficar falando mais umas 3, 4, 5 horas sobre esse assunto. Não me remete isso hoje, porque nós temos aqui um tempo curto. Mas eu vou só dar uma pincelada para a gente poder ter um pouco de tempo ainda. Então é isso. Que fim que deu a Zetetic Society? Na verdade, o movimento... Eu vou contar aqui rapidinho, tá? Tiveram pessoas que entraram nesse movimento, 2 muito importantes, que seria a Lady Blount, tá? Maria Elizabeth Blount, se eu não me engano o nome dela é esse, e Albert Smith, que seria o Zetetics, que é aquele do livro O Sol da Meia-Noite, que eu apresentei no canal. Esses 2, eles caminharam juntos muito tempo, fizeram muitas publicações, muito trabalho, tá? Foi muito legal o que eles fizeram. Só que a Elizabeth, tá? A Lady Blount, ela pegou e se envolveu com um cara, se eu não me engano, era médico, e o cara não queria saber de terra plana. E ela gostava muito do cara, trocou a terra plana pelo cara, literalmente, e aí pegou e acabou a Zetetic Society, a Universal Zetetic Society. E aí é o seguinte, uns tempos atrás eu quebrando a cabeça, né, como que a gente pode fazer algo por isso? Já que o Brasil evidencia a questão das mentes pensantes e mãos habilidosas para experimentos, para trazer a questão termodinâmica, para trazer a questão energética sobre a gravidade, por que esse nome está 100 anos sem ser mexido? O mundo inteiro conheceu o trabalho zetético. E por que esse nome ficou abandonado? Por que ninguém mexe nisso?